meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Quero agradecer vocês que têm aí seguido a gente, que têm acompanhado os vídeos que a gente tem postado. Hoje nós vamos falar sobre uma planta muito bacana, que eu gosto muito. Na verdade, quase tudo eu gosto muito. Mas essa daqui é mais especial. Eu gosto muito da Cattleya bicolor, que a gente vai falar hoje. E tem muitas informações aqui para poder mostrar para vocês. Eu acredito que esse conteúdo, para todo mundo que cultiva orquídea, que coleciona, vai fazer com que você se aproxime mais dessa espécie, conheça um pouquinho mais e saiba dessa espécie brasileiríssima, né, que a gente tem, que é a Cattleya bicolor. Antes da gente ir para o conteúdo, eu quero lembrar você que está aí assistindo e que não está inscrito ainda para se inscrever aqui no canal. É uma coisa que colabora muito com o canal e também faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, que isso também faz com que ele fique lá no topo para as pessoas verem mais fácil, e compartilhe, porque com certeza você conhece alguém que também gosta de orquídea e que vai gostar do vídeo que a gente está fazendo aqui para você. Nós estamos com o Instagram do Orquidário, o endereço está aqui embaixo, segue a gente lá também. Então vamos para o conteúdo de hoje. Cattleya bicolor, ou Grossi, né? Na verdade, hoje ela é muito mais comumente chamada de Cattleya bicolor mesmo. É essa espécie que ocorre em Goiás, Distrito Federal, Minas e São Paulo, né? Aqui na nossa região, eu posso dizer que são as de maiores labelos. Eu vou postar aqui uma imagem de uma Cattleya bicolor que tem um labelo bem diferente dessas da maior parte que a gente tem aqui hoje, que eu trouxe para vocês, que são Cattleyas bicolores de labelo reto. Essas que nós trouxemos, todas têm um formato de labelo bem maior, que é bem mais desenhado, que eu vou mostrar os detalhes na flor para vocês em breve, vocês vão ver. A Cattleya bicolor tem uma distribuição relativamente boa, né? Se você for considerar Goiás, Minas, São Paulo, e tem aqui no Distrito Federal. Eu preparei aqui várias plantas para vocês terem uma ideia de como é a espécie. Eu vou falar muitos detalhes sobre a flor, sobre a planta, sobre várias coisas do cultivo dela também. Alguns híbridos que também eu vou mostrar que são feitos a partir dessa espécie. Considerando que ela tem uma distribuição relativamente boa, porque ela ocorre em Goiás, Distrito Federal, Minas e São Paulo. Normalmente na natureza ela ocorre muito mais fácil, pelo menos aqui na nossa região, em grotas, né? Então assim, ela dá em lugar mais úmido. Já ouvi relatos dela em lugares bem sombreados. Já vi ela em arbustos, então ela dá no pé do arbusto e aí ela cresce, meio que sai para fora do arbusto com a floração. Então ela é uma planta que, mesmo que tolere muita iluminação, é uma Cattleya relativamente resistente, ela adora a umidade, já é uma dicasinha aí do cultivo dela, né? E assim, o que eu sei é que sempre ela tá perto de água, então ela tá sempre perto de uma fonte de umidade. Ela não ocorre em lugares extremamente secos, ela é uma planta mais de grota mesmo, né? Sobre a planta em si, a gente tem uma planta que eu vou usar essa daqui para mostrar para vocês, que é muito grande, né? Essa daqui é uma planta de sementeira e que tem 3 anos, essa é a terceira aflorada dela depois de seedling. É até um cruzamento que nós fizemos. Você percebe a altura que ela chega. Eu já vi foto de Cattleya bicolor aí de 1,5 m, 1,70 m. Então ela é uma planta que atinge boas alturas, né? Ela é das famosas que a gente sempre chama de caneluda, né? Você pode ver que ela tem um bulbo longo, né? Como outras Cattleyas bifoliadas, né? Bifoliadas, porque sempre tem essa bulbo longo com essas duas folhas. Podem ser mais folhas, viu? Mas não é unifoliada, que o perfil de Cattleya unifoliada é diferente das bifoliadas. Então, nós temos uma planta, como eu estava falando, resistente, que tem esse crescimento. Isso daqui, com certeza, faz com que ela seja uma planta imponente, né? Você percebe que ela tem altura, a haste floral é firme, né? Não é nada flexível. Ela põe esse cacho de flor, assim, demora um pouco para atingir esse porte, tá? Tem que ser bem cuidada, bem adubada para poder chegar nesse ponto de dar esse volume de flor. Mas na natureza é mais fácil de você ver plantas com muitas flores. Em cultivo é mais comum ela dar menos flores. Mas essa planta aqui, como já está evoluindo aí nos últimos anos, e até me surpreendeu esse ano quando veio com esse volume de flor. Aqui, para vocês terem uma ideia, ó, a gente teve uma flor que já passou, que eu tirei. Então 3, 6,
8 flores a gente teve aqui nessa haste floral. Então é uma planta que eu posso chamar de multifloral, né? Que dá um cacho bonito de flor. É uma espécie que muita gente diz ou tem medo de cultivar, fala que é difícil. Muitas pessoas acham que tem muita dificuldade de cultivar. A gente vai ver que não é tão difícil assim, é fácil de cultivar. Eu trouxe alguns exemplos de híbridos produzidos a partir dessa planta, que é o caso dessa planta aqui e dessa outra planta aqui. Por que eu estou falando dos híbridos? Que eu vou mostrar a característica da flor da planta e vocês vão identificar essa característica nos híbridos que ela produz. Aqui, ó, nós trouxemos uma bicolor e eu quero falar das características da flor da bicolor. É importante você perceber que o labelo, né? Aqui nós temos o labelo, a coluna, as pétalas. O detalhe que eu quero que vocês percebam é o labelo. Por quê? O labelo da bicolor, ele não possui faces laterais. O que seria não possuir faces laterais? É ele não ter essas abinhas que normalmente nós temos em outras plantas. Esse aqui é um híbrido de bicolor, você já tem essas faces laterais do labelo. Na Cattleya bicolor espécie, a gente não tem isso. Existem outras plantas que são muito semelhantes à Cattleya bicolor, que é o caso da Cattleya tenuis e o caso da Cattleya elongata. São plantas um pouco semelhantes à Cattleya bicolor, o vegetal, a flor, a haste, mas que as duas têm faces laterais e têm de outras diferenças, claro, por isso que são outras espécies. A Cattleya bicolor, tanto a de labelo reto como a de labelo largo, elas não têm nenhuma face lateral. Eu não conheço nenhuma bicolor nativa ou da natureza que tenha faces laterais. Então, quando a gente olha no labelo da planta aqui, ó, você percebe, primeiro que ele tem uma textura interessantíssima, né? Grossa. Esse labelo que eu estou mostrando aqui, ele pode ser bem mais largo, viu, gente? Aqui é porque é um exemplar que a gente tem de cruzamento entre a de labelo reto com a de labelo largo. E aí ele não é tão grande. Mas você percebe que ele não tem face lateral, porque se ele tivesse face lateral, ele não mostrava a base da junção do labelo com a coluna dessa maneira. Então, isso daqui é um traço que somente a bicolor tem. Eu não conheço outra Cattleya que tenha essa característica de não ter face lateral no labelo. E é uma maneira também de você distinguir hibridação, quando você é posto de frente para uma planta que parece bicolor e que não é bicolor. A hibridação com o Cattleya bicolor gera resultados muito lindos, né? Eu sou fã de plantas que vêm da linhagem da Cattleya bicolor. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu não tenho florido, que é a Chinese Bronze, que é um híbrido muito conhecido, muito utilizado em hibridação e que a gente utilizou para fazer esse híbrido aqui. Até a flor dele já não estava nova, mas dá para você perceber, isso aqui é Chinese Bronze com Horace. São irmãs essas plantas aqui. Você vê que uma saiu escura, né? Saiu bem escura. Bem mais escura que a outra, e a outra saiu verde, né? A Chinese Bronze, ela é uma super bicolor, né? Ela é um híbrido que vem de bicolor, e vocês podem ter visto na foto que ela é uma bicolor boa, né? O petalão, né? Ela é alta, dá um florzão, e ela transmite essa característica de ter muita substância nos resultados, e esse corte no labelo. Tá vendo que aqui a gente tem que, mesmo que agora produzindo uma face lateral, mesmo produzindo uma face lateral no labelo, que seria essas abas aqui, ó, você tem esse corte no labelo. Então, nas outras Cattleyas unifolhadas, você não tem esse corte. Esse corte, ele sempre vem de Cattleyas bifoliadas, que é o caso da Leopold, da Ametistoglossa, da bicolor. Nesse caso aqui, é predominantemente a bicolor, mas existem outras plantas que causam, a schilleriana, por exemplo, que fazem esse labelo com esse corte aqui do lado. Que é interessante, porque você olha para um híbrido, você começa a saber, pô, isso aqui pode ter bicolor, ou pode ter schilleriana, ou pode ter ametistoglossa, se for o caso, né? Um pouquinho sobre o cultivo dessas plantas, né?
Então, o cultivo, como eu falei, quando você tem um ambiente mais propício, ele não é difícil. Quando eu falo propício, é porque é uma planta que gosta de umidade. Então, assim, cultivar ela num local muito ventilado, muito seco ou com luz em exagero, pode ser mais difícil. Mas se você tiver um local que suas cattleyas já se desenvolvem bem, o que eu recomendaria é apenas você ter um substrato bem aerado. Porque ela tem uma facilidade muito grande. Eu não sei se são porque a maior parte das plantas que a gente tem são plantas a partir de semente. Se você tem uma regularidade de adubação, molha direitinho e o substrato é bom, elas crescem muito bem. A gente sempre tem cultivado elas em vaso plástico, que é nosso cultivo principal, né? Até para plantas da coleção a gente está passando tudo para vaso plástico. Eu já vi bicolores com muito sucesso em madeira, em troncos também, em árvore, ela vai super bem. Então assim, se você der umidade, é uma planta que se desenvolve muito bem. Sobre a adubação, a gente usa a mesma adubação que usa nas outras plantas, que eu tenho um vídeo falando de adubação. Então é uma adubação equilibrada o ano inteiro, a gente não interrompe a adubação, então todas as semanas a gente passa adubo. Luz, elas estão no Sombrite 70% com plástico transparente, agrícola, né, de 150 micras, cristal, que é para poder passar mais luz mesmo. E vocês percebem que o enraizamento é bem satisfatório. Essa planta aqui até está bem mais antiga nesse vaso. Vocês podem ver que elas têm se desenvolvido muito bem e super enraizado aqui. Meu primeiro contato com a Cattleya bicolor, eu era muito novo. Foi um presente de uma madrinha minha, ela me deu dinheiro e eu fui comprar orquídea, sabe, pra variar, né? E aí eu tinha um amigo que até tem muito tempo que eu não tenho notícia, não sei se ele é vivo, mas era o seu Posidônio, que era um viveirista lá de Anápolis, que eu gostava muito, e ele tinha um viveiro e eu vivia nesse viveiro dele. E aí eu cheguei lá um dia, ele tinha umas plantas que tinham vindo do mato, né? Naquela época isso era... Quase todo viveiro tinha alguma orquídea do mato, né? Hoje ainda bem que não tá tão fácil ver isso. E aí ele tinha plantado na terra, então assim, a planta estava morrendo. Mas mesmo a planta morrendo à base, a Cattleya bicolor, até na natureza, ela tem uma característica interessante, que ao longo do bulbo dela, ela pode dar mudas, né? Então imagina que esse vaso estava enterrado na terra, ele pôs a muda no fundo, porque ele não conhecia de orquídea, e encheu de terra. Terra muito boa, por sinal, mas é terra, né? Aí apodreceu as gemas daqui de baixo, apodreceu as raízes, ou seja, a planta estava só enterrada. E a planta tinha 3 mudinhas. Eu tenho essa planta até hoje. E essas mudinhas... eu sabia que tinha potencial, então eu comprei aquela planta, levei para casa, arranquei, tirei a terra e cortei o bulbo com as mudinhas e deitei ele no substrato. Como ele já tinha mais de um bulbo nos talos, né, nos bulbos, já tinha brotado, já tinha dado um bulbinho e já estava brotando de novo. Eu consegui salvar e fiz 3 mudas da Cattleya bicolor que eu peguei com ele a primeira vez. E desde então é uma espécie que eu gosto muito. Claro que eu gosto de todas, mas a Cattleya bicolor eu tenho uma relação muito legal com ela e eu percebo que é uma espécie muito menos produzida. Ela não é tão difundida, não é tão comercializada, não é muito produzida. Ela tem alguns defeitos comerciais, né? Ela é uma planta muito alta, tá vendo? Como a planta vai ficando mais velha, ela vai ficando muito alta. E isso é um problema, porque como é que eu transporto uma planta dessa, né? Não é tão fácil. Você ocupa espaço de, olha, 2 bandejas. Essa planta aqui, com certeza, se eu for levar ela para uma caixa delas para uma exposição, ela vai ocupar o lugar de 2 caixas de planta, né? Então, assim, é 2 em 1, né? Então, não é uma planta que as pessoas comercializem tanto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de um híbrido que nós fizemos, que é Amigo Aniel com Chinese Bronze, que é essa híbrida de bicolor que eu falei que é muito utilizada. E vocês podem ver como saiu lindo. Então, assim, os híbridos dela é mais comerciais do que ela, talvez por isso que ela não é tão produzida. Mas a gente gosta de produzir muitas espécies, né? E esse ano eu já tenho algumas plantas lá que a gente está fazendo cruzamento, fazendo cápsula para produzir para o futuro. Infelizmente, eu não tenho disponível de Cattleya bicolor para venda, nem muda pequena, só mais para o futuro, porque é agora que a gente está fazendo as sementeiras. Espero que vocês tenham gostado dessa espécie, é uma espécie que
é brasileira e acho que todo mundo que coleciona Cattleya merece ter uma Cattleya bicolor em casa e também para se familiarizar e conhecer ela. Sobre o perfume, ela é uma planta que apresenta perfume, mas ele é tão sutil que ele não é marcante na planta. Então assim, tem perfume, mas não faz muita diferença o perfume, entendeu? É diferente de outras plantas que o perfume é uma coisa marcante, que todo mundo adora, né? Na Cattleya bicolor ela não é tão perfumada. Aqui é legal, ó, vocês perceberem dois cruzamentos diferentes, de linhagens totalmente diferentes, e vocês poderem ver como as plantas são diferentes. Uma flor é menor, a outra planta é muito maior e a flor é maior também. As diferenças de labelo, de tonalidade. Eu não tenho muitas variedades dessa planta, mas existem ela em várias cores, né? Existe alba, a cerulha, né? Tem mais claras, tem a que eles chamam de semi-alba, que ela é verde do labelo rosa. Tem assim mais escura. Tem ela muito pintada. Então assim, tem algumas variedades de cor, mas é uma planta que realmente acho que todo mundo deveria ter, vale a pena ter. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.